Meus amigos e minhas amigas, cá estamos novamente, apetece-me dizer, finalmente, com um novo episódio do Canto do Benfica. Estava aqui a falar com o meu caríssimo e estimado amigo João Paulo, que já foi há 10 dias o último episódio. Nós tentamos fazer sempre aqui vou usar uma expressão um bocadinho política, geringonça de datas para incluir os jogos todos do Benfica, mas desta vez senti falta, foi muito tempo. Eu também senti a tua falta, confesso. Senti falta do podcast. Mas basicamente o que a gente tem que fazer é ganhar. Porque ganhando isto corre ser muito melhor e a malta vem aqui com outro ânimo. Ora, nem mais. Portanto, deixa-me primeiro dizer bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a malta nos estiver a ouvir. Muito bem. Um grande abraço e vamos lá. Sim, senhor. E portanto hoje vamos ter aqui uma mescla de temas, porque realmente aconteceu muita coisa positiva. Eu estava com muito medo do jogo da Taça, confesso, porque estava a ser bom demais tudo até ao nosso próximo episódio, mas felizmente correu bem, portanto vamos ter que recuperar esse Benfica-Nápoles da semana passada, que eu acho, e não sei se concordas ou concordam, e eu já lá vou porque hoje não estamos só os dois, que pode ter marcado aqui uma viragem na nossa época. Vamos falar daquela vitória que não estávamos nada habituados esta temporada, folgada em Moreira de Cónegos, passagem na Taça, falou-se de Benfica District e houve estreia da Benfica FM, também gostava de passar por aí. E hoje, porque há muitos temas, caro João, temos um convidado, novamente no nosso podcast, que por acaso também é João. João Ribeiro. Benfiquista. E também, por acaso, só. João Ribeiro dos Santos, obrigado, antes de mais, muito obrigado por estares cá. Nada, o prazer é todo meu e fico contente, claro, de vir aqui ao 00 e ao podcast e ao Canto do Benfica em especial. Exatamente. Obviamente, sim, exato. Devias ter começado, sobretudo, claro, por isso ao Canto do Canto do Benfica. Benfica, Se eu te apanhar no canto do Sporting ou do Porto, é um bocado Fazemos assim, tu cruzas, eu ao segundo posto meto para o meio e o João tumba. impecável. Hoje só pode correr bem. Hoje só pode correr bem. Vai ter que correr bem. Vai ter que correr muito bem. Mas os jogos do Benfica. Exatamente. Eu estava com vontade de termos finalmente uma semana só quase de aspectos positivos. Nós, infelizmente, desde o início da temporada, temos tido a necessidade de corrigir algumas coisas pelo caminho que não estão a correr tão bem, mas esta semana, felizmente, temos muita coisa boa para falar. Mas, João Ribeiro dos Santos, hoje vou ter que fazer este esforço porque são os dois João e isto vai ser complicado. O nosso João residente costuma dar o primeiro remate do episódio com uma perguntazinha e, portanto, é tua deixazinha então para a pergunta. Isto é a propósito do José Mourinho, e aqui é um parênteses para dizer que nós o que fazemos aqui é sempre a análise do momento que estamos a viver. Claro que sim. Portanto, quando eu critico o Mourinho, ou critico o A ou critico o B, critico porque é aquilo que eu vi, aquilo que eu senti e aquilo que eu penso. E, portanto, se há 3 ou 4 semanas bati no Mourinho, e hoje vou dizer bem do Mourinho, a incoerência é minha, não há drama nenhum nisso, estou bem com isso, porque é isso que nos pedem. Isto é um podcast de emoções. Exatamente. Foi o que eu disse quase no primeiro episódio. E em cada momento estamos cá para sentir obviamente. aquilo que... E sobretudo tentar transmitir aquilo que eu penso quando estou a ver os jogos, porque eu acho que isso é que é interessante. Muito, se nós estamos sempre a dizer as mesmas coisas, claro, não é? Lógico. Se fosse só, temos que vir aqui apoiar porque somos benfiquistas, então não é preciso podcast nenhum, sim. simplesmente apoiávamos e estava claro feito. Bom, então a pergunta é muito simples. Mourinho fez 750 jogos no Benfica, 750 vitórias, desculpa, no Benfica, e a propósito do Benfica, o José Mourinho conseguiu a sua vitória número 750 neste jogo que realizamos em Faro. E eu, à boleia disso, fui tentar ver quando é que tinha sido o primeiro jogo, que não é necessariamente um bom resultado, o primeiro jogo do Mourinho no Benfica. E portanto a pergunta é esta, é qual foi o primeiro jogo que o José Mourinho treinou no Benfica, e fica já a referência que andava por lá um árbitro chamado José Pratas, a gente chamava. Só para vocês se situarem. Primeiro jogo do José Mourinho no Benfica, qual foi? Quem está a ouvir agora já sabe como é que isto funciona, vão comentando e lá mais para o final do episódio vamos dar a resposta, mas... sabes que eu hoje também tenho uma pergunta? Isto costuma ser uma coisa dele, e vou deixar a pergunta aos dois e para os comentários. Surgiu-me e eu pensei, deixa-me espetar esta porque o João é o das perguntas, mas eu tenho esta. A propósito de um Farense Benfica, tenho esta pergunta. Há um jogador, uma lenda do Benfica, do século XXI, que faz o primeiro golo ao serviço do Benfica, o primeiro dos 94 que marcou pelo Benfica, no São Luís, em Faro.
Qual é esse jogador? É uma figura importante do século XXI do Benfica, marcou 94 golos pelo Benfica. É uma grande figura, esteve vários anos no Benfica e o primeiro golo foi no São Luís, em Faro, uma vitória do Benfica por 2-0 e esse jogador faz o segundo golo aos 89 minutos. Fica aqui a pergunta no ar. Estou a gostar da cara dos dois Joãos. Estou a pensar. Mais lá para o final vamos tentar revelar. E eu prometo que não vou ao 0-0. Eu não sou muito bom, a minha memória não é muito Nem boa. eu sou terrível nestas coisas, portanto eu fico sempre muito nem... confortável quando faço uma pergunta. Exato. Portanto, as respostas, neste caso, vêm lá mais para o final do episódio. João Ribeiro dos Santos. Sim. Antes de entrarmos aqui nos temas que temos para dissecar, para o grande público que nos acompanha, explica-nos lá um bocadinho da tua ligação ao Benfica, do teu benfiquismo, quem és no fundo e o que é que o Benfica é para ti. Pronto, eu sou benfiquista desde pequenino, como a maior parte, quase toda a gente, desde que me conheço, que me lembro de gostar do Benfica e pronto, lembro das minhas primeiras memórias. Eu era muito pequeno, eram amigos, sobretudo amigos da minha mãe, 2 amigos da minha mãe, que eram muito meus amigos e gostavam de mim, que também eram benfiquistas. Fui ver jogos ao Bessa, fui ver jogos às Antas e não fui lá, era difícil ir ao Estádio da Luz, portanto só comecei a ir ao Estádio da Luz mais velho, mas depois quando comecei na juventude comecei a ir com amigos ao Estádio da Luz e a ver jogos e a acompanhar o Benfica com mais regularidade. E pronto, mas o Benfica fez sempre parte da minha vida, quer dizer, o Benfica faz parte da minha vida e há momentos em que eu penso que se calhar era importante que não fosse tão importante, todos que não fosse isso, tão importante na minha vida, porque isso traz muitas alegrias e já me trouxe alegrias fantásticas, mas também me trouxe alguns momentos em que realmente condicionam bastante a minha vida. Quantos de nós é que já tivemos a situação num grupo de pessoas mais ou menos conhecidas e em que até está ou o teu pai, o teu irmão, a tua esposa e alguém diz o futebol é uma coisa importante, nós não adaptamos a nossa vida em função de clube A ou B e eu estou lá assim no meu canto e só espero que os meus familiares não digam, na nossa casa não, é tudo marcado consoante o horário do jogo do Benfica, portanto tem esse impacto em nós, não é? E depois os resultados também têm impacto em nós. Eu eu não posso dizer o nome dele, mas tenho um amigo, que penso que é comum, que no final fomos ver a Liga Europa e o Benfica perdeu na final da Liga Europa e ele tem uma frase que realmente eu lembro-me algumas vezes e ele diz alguma coisa semelhante com isto, que é: bem, há coisas piores na vida. E depois faz assim uma pausa e depois diz assim, mas assim de repente não me lembro de nenhuma. Pá, porque realmente é um momento muito... Estávamos em Amsterdão, tínhamos acabado de levar com um golo. Não vais sabes que eu sou capaz de... E é um momento em que às vezes uma pessoa pensa assim, pá, realmente isto é uma coisa... Depois há outros momentos, eu já falei aqui num momento histórico, por exemplo... Lembro-me de um jogo em Liverpool que me deu uma alegria imensa, em que corri bancada abaixo, empurrado pelas pessoas, quando foi o gol do Mikoli, porque foi desse lado da baliza. Esse jogo está a ser um fio condutor em todos os nossos episódios. Eu sei, mas eu estava lá, na bancada, esse jogo tem... E fui quase... Eu e as pessoas que estavam comigo, quase empurrados bancada abaixo no segundo golo. Pronto, memória. E depois também traz muitas emoções... Claro. O jogo traz muitas emoções e o futebol e as vitórias. E, pronto, mesmo quando não se ganha, mas há muitas coisas que fazem vibrar em momentos e muitas alegrias. Há coisas... por exemplo, há uma coisa que eu até me arrepio quando me lembro disso, porque há muitas vezes, por exemplo, as pessoas falam do Mantorras, as pessoas viram o Mantorras, e viram um Mantorras condicionado, mas não se lembram do que era o Mantorras. O Mantorras era um jogador extraordinário. Sim. E eu lembro-me... Acho que nós três ainda nos lembramos do Mantorras antes da lesão. Eu lembro-me e até me arrepio, e estou-me a arrepiar até neste momento, de me lembrar de um golo que ele marca no Estádio da Luz, um livre,
que é um pontapé que parece o Eusébio. Quase Sim. de tal e qual. Sim. É uma coisa Do extraordinária. meio campo, não é? É uma coisa extraordinária. E o Mantorras, para além da técnica que ele tinha, a capacidade que ele tinha de tirar jogadores, de fintar jogadores, pá, era uma coisa Sim. extraordinária. Pronto, infelizmente, Claro. Eu tinha um professor, pronto, teve o que teve, não é? teve a lesão que teve e isso. E hoje, impediu dentro que ele das tivesse críticas... que ele tivesse sido uma lenda do futebol, não só do Benfica, mas uma lenda do futebol. Eu acredito que ele poderia ter sido uma lenda do futebol mundial, pronto, porque realmente tinha qualidades extraordinárias. E isso leva àquela questão que há pouco dizias, da questão das emoções. Sim, De facto, o Mantorras conseguiu criar em todos nós, sobretudo, emoção. Sem dúvida. Não é? Aliás, ele era o fator emoção. Exatamente. Às Na vezes era só equipa- aquecer para criar a emoção. na equipa, não é? na equipa que eu vou falar num momento que eu me lembro também, importante, era o fator, entrava muitas vezes o fator Mantorras. Sim, sim. Que Exatamente. ele começava a aquecer Era ao quando fim. ele já estava muito diminuído, ele tinha muitas limitações. Quando ele começava a aquecer, ele não podia jogar 90 minutos, Claro. não é? Quando ele começava a aquecer, o público, o estádio levantava-se todo e começava todo aos saltos. Aliás, quem não é benfiquista gosta muito de associar o título de 2004-2005 ao célebre jogo no Algarve com o Estoril. Sim, sim. Mas isso é porque de facto não são benfiquistas e não percebem que o título 2004-2005 é um título muito de Mantorras. Disso, limitadíssimo, jogava 20 minutos, jogava 15 minutos, mas era uma coisa absolutamente extraordinária. Era porque trazia A emoção, não é? eu acho que Aquela meninice que se reconhecia nele também, não é? eu acho que infelizmente isso falta agora no Benfica atualmente, mas a ligação, os adeptos as pessoas não têm noção, e eu já falei com alguns jogadores, ex-jogadores de futebol, sobre esse assunto, e as pessoas não têm noção da influência que os adeptos têm e o peso que os adeptos conseguem ter influenciar o rumo de um jogo. E é realmente muito importante. É evidente que não é um fator determinante, Não marca mas gol, não é? Mas... não marca golos, mas os adeptos conseguem muitas vezes o estádio condiciona a forma como as equipas jogam e os momentos que as equipas vivem. Muitas vezes são empurrados pelos adeptos, os jogadores são empurrados pelos adeptos para outro, e os outros jogadores sentem-se condicionados, os adversários sentem-se condicionados pela forma como são recebidos no estádio. Isto João, é uma coisa que é real. O nosso podcast tem uma coisa extraordinária, que é pontes brilhantes entre temas, e o João Ribeiro dos Santos está cá hoje como convidado e acabou de fazer a ponte perfeita para o que eu te queria perguntar a ti a seguir, e para irmos um bocadinho ainda ao jogo da Luz da Liga dos Campeões frente ao Nápoles. Eu sei que já foi na semana passada, mas não tivemos episódio entretanto. Tu estiveste no Estádio da Luz, eu não estive, e acho que não vou mais até ao final da época, porque eu acho que eu é que sou o problema. Eu falho os jogos, não há hipótese. Quando não vou, o Benfica ganha, portanto está decidido. Mas houve uma coisa que foi muito elogiada, e o estádio não estava cheio, estavam 54 mil pessoas, mas foi o ambiente da Luz. Corroboras? Sentiste naquela noite? Já tive Já noites, noites mais, obviamente. Acho que não vai ficar, desse ponto de vista, como uma memória de grande qualidade do estádio. Acho também já que estivemos pior. Okay? Acho que o estádio percebeu, e isso é uma coisa que nem sempre acontece na Luz, eu acho que o estádio percebeu o jogo que estávamos a fazer. E nesse sentido acho que foi positivo. Não percebi muito bem em alguns momentos as bancadas, porque há ali uma espécie de uma certa impaciência em alguns momentos, como se o Benfica tivesse que estar a ganhar 4-0 ao fim de 5 minutos. Mas isso é bom, eu penso que isso é normal, e eu até acho que é bom que haja uma exigência. Não, mas eu digo às vezes uma certa equipas. Impaciência. Por exemplo, quando o nosso guarda-redes tem a bola nos pés, quando estamos ali a jogar perto da nossa área e a bola vai de uma ala para a outra e eu sou um ou outro a subir, um silêncio excessivo, eu acho que às vezes isso não contribui, porque aquilo faz parte da nossa estratégia de jogo. Não foi isso que senti desta vez. Desta vez senti que o Estado estava a perceber o jogo, e o que é verdade é que depois o jogo também correu como nós queríamos. Isso também ajudou, e nos momentos certos o estádio soube estar com a equipa. Portanto, sim, acho que uma avaliação positiva para o estádio nesse dia. Para os dois, estamos de acordo que é a melhor exibição da época na globalidade. Já tivemos bons momentos, já tivemos boas primeiras ou segundas partes, geralmente mais segundas do que primeiras. Estamos de acordo que o jogo com o Nápoles foi se calhar o mais completo, e fazendo aqui um bocadinho uma reflexão também sobre os jogos que vieram a seguir, Moreira e Faro.
que podemos estar ali naquele jogo. Eu acho que até se calhar foi um bocadinho antes, já no jogo com o Sporting, aquela segunda parte já mostrou que podíamos estar perante uma atitude diferente, uma abordagem diferente, mas terá sido... Eu não lhe quero chamar um ponto de viragem na temporada, porque eu acho que ainda estamos muito longe de poder dizer que estamos num ponto de viragem. Mas sentem que o jogo com o Nápoles pode ter mudado até mentalmente algo na equipa do Benfica? Eu começo por ti que estiveste lá e depois vou ao João Ribeiro. Sim, há pergunta se foi o jogo mais completo que tivemos este ano. Eu acho que sim. Sim, eu fiz 2 perguntas, na verdade. Sim. Acho que do ponto de vista do que o Mourinho quis do jogo, o jogo no Dragão é de uma grande competência. Okay. E vejam a frase que eu disse. Eu disse, sim. do ponto de vista do que o Mourinho quis do jogo, o jogo do Dragão é um jogo de grande competência. Acho também que a segunda parte com o Sporting é também uma boa segunda parte, mas no seu todo acho que o jogo com o Nápoles, e atendendo até ao adversário, claro, ser jogo de Champions, e aquilo que o Benfica tinha, que só tinha uma alternativa, que era ganhar ou ganhar, nós jogámos com o Nápoles e acho que fizemos um jogo incrível. Nesse sentido, repito, quando eu digo incrível, é do contexto que temos, não é? Acho que o Mourinho preparou bem o jogo, a equipa soube fazer o que estava previsto, o plano de jogo correu bem, e marcámos nos momentos em que tínhamos que marcar. Desse ponto de vista acho que correu tudo muito bem. Discordo. Portanto, acho que devíamos ter marcado calma, já lá. o do Ivanovic e o do Austin. Quando marcámos o primeiro devia ter sido o terceiro. É isso. Não é? Mas criamos várias situações de gol e muitas foi uma vezes... brincadeira, só para lançar aqui. Muitas vezes a questão é essa. Mas podia ter sido caro, podíamos ter feito falta. Claro. Não é? Mas é sempre pior quando não se chega sequer a falhar oportunidades. Certo. É? Quando não se cria, nem sequer se cria situações para que isso aconteça. E, portanto, quando se vê as situações de golo a aparecer, assim, há uma que vai acabar por acontecer, porque os jogadores têm qualidade para o fazer, e, portanto, quando tu começas a criar várias situações de golo... No estádio acho que se sentiu isso. Eu acho que as pessoas têm essa noção, quando tu começas a criar oportunidade, começas a empurrar o adversário, e o adversário também começa a abanar. Eles chegam uma vez, passou 2, isto há uma altura que a bola vai acabar por entrar, isto é uma questão de tempo, não é? Claro. É muita infelicidade num jogo em 20 ou 30. Nós tínhamos, quando foi do Sporting, nós tínhamos dito que o gol do Benfica contra o Sporting aparece um bocadinho caído do céu. Sim. Muda o jogo, é verdade, mas quando nós marcamos, foi na primeira o Sporting vez que podia ter feito outras coisas. No jogo com o Nápoles não é? Sim. Nós quando marcamos, já toda a gente estava a prever que aquilo ia acontecer, porque estávamos... E é curioso, quem conhece o Estado da Luz, o apoio era muito aquela simples Benfica. Sim. Ou seja, não houve muitos cânticos organizados, não foi uma coisa que saiu das claques, não. Era o estádio a dizer Benfica. Sim. Nesse sentido que tem que acontecer, vai acontecer e acontecer, não é? Portanto, sim, acho que... Nós tínhamos falado aqui antes, quando analisamos o jogo, não é puxando a brasa a minha sardinha, mas eu tinha dito que o Benfica só tinha uma forma de ganhar ao Nápoles, que era querer ganhar. E assim que o Nápoles percebeu que o Benfica queria ter bola, que o Benfica carregava, ganhámos o jogo. Eu acho que era a única forma que nós tínhamos de ganhar aquele jogo, porque tirou o Nápoles completamente do plano. O Nápoles perdeu completamente a batalha daquele jogo. Mas pedindo-te a ti a opinião... A minha opinião é um bocadinho diferente. Eu acho que há ali uma questão diferente. Eu acho que o Benfica fez uma exibição muito competente contra o Nápoles e foi competente, realmente, e foi competente na estratégia. Acho que beneficiamos do Nápoles ter poupado. Ou seja, a equipa não estar... Eles têm muitos lesionados, nem é só uma questão de poupar. Não está no seu melhor nível, a equipa não estava no seu melhor nível e o Mourinho também percebendo como é que o Nápoles ia jogar e a superioridade que o Benfica conseguiu no meio campo, tendo mais jogadores e bloqueando a construção do Nápoles. O Nápoles ficou sem a bola e o Benfica teve sempre muito mais tempo a possibilidade de criar situações de golo. Fruto também, o Nápoles não pareceu uma equipe um pouco rigorosa a defender, e isso ajudou o Benfica a criar situações de golo, e o Benfica tinha 4 médios com capacidade de recuperar rapidamente as bolas, e acho que a estratégia do Benfica tem passado muito por aí, não é? Agora, sim. E podemos pegar mesmo nesse ponto para retirar algo desse jogo, ou várias coisas desse jogo que me parecem estarem a confirmar-se agora no jogo em Moreira, no jogo da Taça nem por isso, mas sobretudo no jogo em Moreira, que tem a ver com, e eu disse isso depois também no final do jogo, por exemplo, com o Enzo.
Eu tinha dito aqui abertamente que eu não era um fã do Enzo Barrenetxea, que não via ali alguém com as capacidades ou com as características, não é capacidades, características que eu gostava de ver no médio do Benfica, mas a verdade é que ele aproveita muito bem isso que disseste, e acho que a análise foi unânime. O Nápoles realmente, das duas uma, ou subestimou o Benfica, ou preparou muito mal o jogo com o Benfica, porque realmente McTominay e o Elmas no meio campo andavam perdidos. Tiveram muita dificuldade. E o Mourinho, deslocando o Enzo um bocadinho para a meia esquerda, Exato. fez o melhor jogo desde que está no Benfica. Teve algumas dificuldades nos primeiros momentos depois em Moreira, porque o Moreirense, e eu acho que o depois podemos falar também sobre essa situação, preparou muito melhor o jogo do que o Nápoles e condicionou muito o Enzo, mas o Enzo ganhou, acho eu, uma confiança que não tinha no jogo com o Nápoles, que depois, mesmo em Moreira, a partir do primeiro gol do Benfica, se libertou. Portanto, eu acho que, não sei se concordam, que tivemos o melhor Enzo naqueles 2 jogos. Não jogou agora na Taça, jogou o Manu, e mais à frente eu quero falar do Manu. Eu tenho mais dificuldade em achar que foi mais a questão de um jogador, acho que foi mais a questão da forma como a equipa jogou. Como a equipe jogou e como a equipe tem, eu acho que o Benfica está mais com os jogadores mais próximos uns dos outros, e não tendo o Luque Bacchio, e durante um período Sim, a estratégia do Benfica foi muito jogar em função do Luque Bacchio e da capacidade de explosão e de 1 para 1 do Luque Bacchio. Não tendo esse jogador, o treinador fez as adaptações que achou que eram necessárias, e uma delas foi que a equipe realmente está mais junto, os jogadores estão mais próximos uns dos outros, têm mais linhas de passe, têm melhor capacidade, pressionam melhor, recuperam mais rapidamente a bola, e o segredo, eu acho que o que eu acho que melhorou muito no Benfica é a forma como o Benfica pressiona o adversário e recupera rápido, e recupera a bola, e mesmo quando a perde, a forma como se posiciona quando a perde e o espaço que dá quando a perde, que neste momento é menor. Portanto, eu acho que isso condiciona melhor o adversário. É a leitura que eu faço, mas pareceu-me que já aconteceu isso com o Nápoles. Com o Moreirense aconteceu bastante mais. Acho que aí o Moreirense teve mais dificuldade e acho que a condicionante foi maior aí. Acho que até o ponto de melhoria que eu vejo mais no Benfica é a capacidade que o Benfica tem neste momento de recuperar a bola em zonas ofensivas e de conseguir fazer algo nesse momento. E quando a perde nesse momento, não deixar de ser agredido com uma distância, um espaço entre os jogadores, que era uma coisa absurda, não é? Muitas vezes entre os avançados, a linha avançada e os médios, em que a bola entrava com muita facilidade aí. E depois podemos dizer realmente que o Enzo tinha muitas dificuldades. Não podemos pedir-lhe os jogadores, não podemos pedir que ele tenha um raio de ação muito grande, que ele não é esse jogador, ele não tem essas características. Tem outras características. Eu acho que nós temos esse jogador no plantel. Eu estou mortinho de falar dele, mas é mais no final. Sim, mas eu conversava com o João antes de estarmos no ar, e dizíamos que o futebol era como se fosse um jogo elástico, não é? Sim. Em que nós puxamos por um lado, puxamos por outro, tentamos criar dificuldades ao adversário, o adversário tenta perceber como nós jogamos, e é esse o interesse que o jogo tem. E portanto, eu não quero acreditar que um treinador como o Conte, eu lembro-me de no início do jogo dizer a um parceiro de bancada, olha para os 2 treinadores, será que eles querem trocar? Eu disse isto, digo já isto assim com este tom de brincadeira, que obviamente estas coisas têm. Eu não acredito que o Conte não tenha preparado o jogo com o Benfica. Eu acho que ele pode ter sido surpreendido com isso que vocês estavam há pouco a dizer. O facto do Enzo ter sido o homem que saía a jogar sobre o lado esquerdo, aproveitando o facto do Neres não ser um jogador que fosse atrás para recuperar. E como o Neres é um jogador que de facto é um bom jogador, mas tem dificuldades. Desequilíbrios. Exatamente. Aliás, os principais pontos do Nápoles contra nós, os principais lances de ataques foram jogadas criadas do ponto de vista, mas eu vou usar as suas palavras dizendo, ele criou desequilíbrios também para a equipa dele. Certo. Porque ele não defende exatamente como, acredito eu, o treinador quer que ele defenda. E isso ajudou o Benfica. E depois, a verdade é que o Conte não tinha mais opções também. Temos que ser sérios nessa questão. O Nápoles estava muito limitado em termos de jogadores. Sim, absolutamente. Mas eu aqui, eu dizia bem do Nápoles, que dormimos melhor, não é? Dizia bem do Nápoles, já fizemos quem um dera episódio que a Juventus passado. Agora nem 11 jogadores tenha para pôr em campo, não é? E o Real Madrid que venha só com 5. Agora, falta-me, para mim, aquilo que foi o MVP desse jogo, que foi o Rios.
Para mim foi o jogador que me surpreendeu mais. E depois nós os dois estamos aqui numa situação até delicada. Que estamos. Tu bateste no Benzo, eu bati no Rios. Sim. E no jogo a seguir eles são os jogadores que... E os dois temos batido no Mourinho. Exatamente. Portanto, nós estamos aqui numa tripla situação delicada. Acho que o Rios mas ainda bem que estamos agora nesta situação Claro. delicada. Que eu não tenho problemas nenhum. Tomara eu me enganar todas as semanas desse ponto de vista. O Rios acho que teve uma grande vantagem porque o via fazer com segurança pela primeira vez uma coisa... E conta uma grande equipa que estamos a falar do Nápoles, mesmo limitado, Sim, tem claro, um grande plantel, Continua. que é aquela Líder. possibilidade de pegar na bola e transportar a bola, Sim. que era uma coisa que nós não estávamos a fazer. E o Rios fez isso durante o jogo com o Nápoles. Eu concordo E eu queria que dar esse foi essa o melhor nota. jogo do Rios no Benfica. Acho que Eu também acho. que o jogo do Nápoles, o jogo com o Absolutamente. Nápoles é o melhor jogo do Rios no Benfica. Eu já tinha gostado do Rios frente ao Sporting. Eu não estou aqui desde o início do... Tu hoje tens carta, eu ia dizer carta verde, não. Podes dizer, Livre trânsito podes para dizer o que bem de quiser. toda a gente. Eu acho, em relação ao Rios, eu não acho que ele seja um mau jogador, como é evidente. Acho que ele é um bom jogador. Acho que não é um jogador, não acho que seja um jogador porque o valor que o Benfica pagou por ele e a importância que ele teria que ter no plantel do Benfica, eu desde o início desconfiei que isso não iria acontecer, porque pelas características dele e as dificuldades que ele demonstrou ter e que agora tem alguma adaptação, mas as características dele vão ser aquelas, certo. E portanto vamos ter muitas vezes isto e vamos falar do Rios bem uma semana e 2 semanas a seguir estamos a dizer o seu contrário, pronto, porque eu acho que ele é um jogador acho que é um jogador que não tem o nível para ser o jogador que vai fazer a diferença na equipe do Benfica, porque eu acho que está muito longe de ser o melhor jogador do Benfica. Sim, não estamos de acordo que não deve ser o Rios o jogador que faz a diferença no Benfica. Aí podemos falar, novamente, como temos falado do Sudakov, por exemplo, que eu acho que é um jogador que tem muito mais essas características de poder ser... Tudo isto também depende daquilo que nós consideramos decisivo. Exato. Porque cada jogador dentro de campo tem um papel Claro. que acaba por ser decisivo. E eu acho que o Rios, neste momento, meia culpa seja feita aqui, está a ser competente dentro das características que tem. E aqui podemos ir para o Mourinho. O Mourinho disse uma coisa no final do jogo em Moreira de Cónegos, que eu gostava de colocar aqui em cima da mesa, até para tentar perceber o processo que nos trouxe até aqui, e nós estamos cá todas as semanas e temos sido bastante críticos em relação às sensações que fomos tendo. O Mourinho disse que a equipa agora entende o modelo, entende o sistema e entende o que é que este sistema em particular permite à equipa. Estamos de acordo que, não sendo, eu já fiz as pazes com a ideia de que vamos ter um Benfica, eu sei que vocês falavam do Benfica de Jorge Jesus 9-10, aqueles Benficas nota artística. Já fiz as pazes, não vamos ter esse Benfica esta temporada, porque se calhar não é filosofia do treinador e porque se calhar não temos os jogadores para isso. Mas Mourinho, neste momento, e olhando para esta última semana e meia, e foram 3 jogos, em 3 competições diferentes, 3 contextos diferentes, conseguiu, com aquilo que tem, já apresentar algo que nós possamos dizer o trabalho está a ser bem feito? Nestes 3 jogos, sim. Até pelos Mas resultados. mas como Agora, consequência, se calhar, de um trabalho que nós não, vamos lá ver. Se tu não me tínhamos perguntares, interpretado desta forma. se tu me perguntares se este é o Benfica que eu quero, Certo. estamos longe disso. Por isso é que eu fiz aqui a questão de, se calhar, no plantel também não dá para o Benfica mas que neste queremos. momento eu quero que o Benfica ganhe. Não é? E nesse sentido o Benfica ganhou. Acho que o jogo de Nápoles, o jogo com o Nápoles é de facto um jogo muito bom. Acho que o jogo de Moreira, obviamente é melhor ganhá-lo do que perder, e ganhamos bem, mas é só um jogo de campeonato contra um adversário onde o Benfica tem que ganhar se quer ser campeão. E ontem jogámos com uma equipa que não é propriamente nenhum colosso, não é? Certo. Eu já disse isto, coisas parecidas quando foi do Atlético. Eu acho que temos que valorizar as vitórias, mas também temos de ter a consciência que estamos a falar do Benfica. Sim, e estamos a falar do Benfica e não vai muito longe. O empate em casa com o Sporting é um péssimo resultado para o Benfica. Sem dúvida, Claro. mas isso estamos todos de acordo. E eu não vi no Benfica uma ambição de ganhar o jogo. É isso. Sim. Falámos sobre isso. Falamos sobre isso. E, pois, eu não Bem-vindo estava ao cá. E sabes, Bem-vindo. João, Eu não estava cá. E nós não combinamos isto, não é? Isso Mas é é uma verdade. coisa que quer dizer, para ser campeão, uma pessoa não pode ser satisfeita porque fez uma boa parte do jogo contra o Sporting, Claro. com alguma capacidade.
Também se percebeu que o treinador de Sporting estava satisfeito com o empate e não quis muito mais do que aquilo. Sim. E portanto eu acho que o Benfica, a um Benfica exige-se muito mais, sobretudo estando numa situação já de grande desvantagem pontual, e recordo que é maior hoje do que era quando o Mourinho começou a treinar o Benfica. Exige-se que realmente o Benfica jogue mais, não é? E que tenha capacidade e tenha uma ambição para ganhar ao Sporting em casa, que não teve. Não é? É verdade que depois ganhou ao Nápoles, num jogo em que se calhar a equipe também está mais solta, porque é um jogo que a responsabilidade já não é, porque o Benfica está praticamente eliminado da Champions, não é? Certo. Dificilmente só uma conjugação de estrelas. Sim. Nada mudou, não é? Com essa vitória. É ganhar à Juventus e ganhar ao Real. Ganhar à Juventus e ganhar ao Real e esperar ainda com uma conjugação de estrelas que nos ajuda a ficar dentro da Champions. Portanto, há uma pressão relativa desse jogo que se calhar noutros jogos da Champions não houve, não é? Porque... O João dizia há pouco uma coisa que me parece interessante. Eu acho que há, do ponto de vista da solidez defensiva, mais estabilidade. Não estou só a falar dos resultados, o facto de não sofrer golos não é, embora isso seja, digamos, o lado mais visível desse facto, 3 jogos e não sofremos golos, não é? Claro. Mas sobretudo esta proximidade dos jogadores. Os jogadores parecem que percebem melhor o que têm que fazer para evitar transições, aquelas maluqueiras de um jogador a vir a correr o campo todo e passar pela equipa toda, não é? Parece-me que estamos melhor desse ponto de vista. Eu acho que sim. E isso é Mourinho. Acho que nesse aspecto há uma melhoria. O que mostra o quão mau o cenário era, porque isso é quase um básico. Certo, não é? Mas temos que reconhecer que isso sim, claro que sim. É um básico, mas se nós pensarmos, se voltarmos o filme um bocadinho atrás e formos ao início da época e formos ver a eliminatória em que o Mourinho era treinador do Fenerbahçe e o Lage era treinador do Benfica, e se vocês pensarem o que é que fazia, como é que o espaço que o Fenerbahçe permitiu parecia, nós de repente achamos que... Eu acho que às vezes não temos noção. Achamos que no jogo fizemos uma... Não, nós devíamos estar a ganhar 5-0 ao intervalo contra o Fenerbahçe. Nós de repente achamos ali que o Benfica tinha uma capacidade para jogar, porque o espaço era muito grande. Havia uma distância entre a linha média e a linha defensiva do Fenerbahçe que era assustador. Era um buraco negro de 30 metros que lá o Benfica não soube aproveitar. Sim. E aqui na Luz, sagazmente, soube fazê-lo, e as bolas entraram com muita facilidade entre os médios e os defesas do Fenerbahçe. E depois, quer dizer, e o treinador é o mesmo que está hoje no Benfica, certo. Não é? Portanto, e isso quando ele veio para o Benfica, esse problema manteve-se. O que acontece é que eu acho que neste momento isto já não acontece. Eu acho que a equipe os setores estão mais próximos, e no Benfica acontecia mais isto, que era nós pressionávamos com 3 jogadores, partíamos quase a equipe, ficava lá e partíamos 4, 5 jogadores. Quando saltava aquela linha de pressão, havia um mundo entre para as equipes jogarem, e qualquer equipe jogava com o Benfica, um Santa Clara, outra equipe qualquer, chegava, entrava e criava perigo, e aparecia de frente aparecia com 2, 3 jogadores, para os defesas, porque realmente depois parecia que os médios que eram piores, e depois quando as coisas não correm bem, os jogadores são todos piores do que são na realidade. Obviamente. Parecem todos piores do que são na realidade. Acho que realmente essa é a parte positiva. Temos que encontrar dos últimos jogos, é que há uma coesão no sentido em que a equipe está mais próxima e houve ajustes, um dos outros. Eu acho que há um jogador que ainda não falamos aqui e que eu acho que é muito importante para isso. Voltou a falhar um penalti, mas que foi um jogador muito importante nesses jogos, que as pessoas têm muitas vezes alguma relutância em perceber isso, e ele tem outros problemas, mas realmente o Otamendi foi extraordinário. O João andou a ouvir os nossos episódios, a preparar-se para aqui. Não, por aqui, eu peço desculpa, eu vi não vi muitos dos nossos, vi alguns dois episódios. Estavas a falar do Otamendi, e eu também acho que há 2 jogadores que vale a pena referir. Acho que o Fred não esteve sempre bem, mas nesta fase parece que está a voltar a... Sim. E se calhar é difícil perceber onde é que fica
apenas os jogadores a recuperar, porque já falámos do Enzo, já falámos do Rios, do Otamendi, parece que todos vão melhorando. Porquê? Porque a equipa, ela própria... É isso que eu disse, não se consegue dissociar o Uma momento da equipe de um jogador. Os jogadores parecem todos piores quando as coisas estão mal e parecem melhores quando as coisas correm bem. Isso Depois, o futebol é assim. Acho que a pressão, também concordando contigo, o facto do Barreiro estar a jogar onde joga e ajudar na pressão faz com que essa pressão seja mais coletiva, porque ele também recupera bem. Isto é um jogador que corre fácil para trás. Sim, para trás e para a frente. Ele tem um raio de ação muito grande. Sim, não, quando eu digo para trás é no sentido de recuperar. Uma combatividade muito grande. Agora, eu tenho muita dificuldade em entender um jogador que recupera muitas bolas, mas perde-as a seguir. Isso. Sim, este é que me dizes, no Benfica do João, o Barreiro não é titular. Não, nem pensar. Nem no Benfica do João, nem no Benfica de qualquer benfiquista que gosta de ver o Benfica a jogar futebol. E depois, acho também que quando o Sudakov consegue jogar mais de frente para a baliza, acho que torna melhor o jogo do Benfica. Eu ainda acredito que o Sudakov ainda vai tornar-se... Jogou assim em Faro, até à lesão, esperemos que não seja... Eu quero acreditar... Começo a sentir cada vez mais, algo que tenho vindo a sentir dos últimos jogos, quando ele tem a capacidade de não ser apenas um médio que está encostado à esquerda, a fazer o trabalho de corredor, e lhe é dada a possibilidade de jogar de frente para o jogo, mais no meio, eu acho que ele pode fazer a diferença. Eu acho que claramente ele deve jogar no meio, não deve jogar deslocado numa faixa, porque ele não tem características para isso. E eu conhecia mal o jogador antes de ele vir para o Benfica. E portanto só fui pesquisar um bocado do jogador quando soube que ele já era que era a possibilidade, e depois quando se afirmou, portanto não o conhecia profundamente, não vou dizer que conhecia o Sudakov, que vejo jogos todos do campeonato ucraniano, mas a verdade é que o que fomos percebendo do jogador é que realmente ele está muito mais confortável quando joga por dentro do que quando joga encostado a uma linha, e ele não tem características também, nem a explosão. Sim, não é ala. Nem o cruzamento serão o forte dele, não é? Aquela ligação interior. Depois temos que falar, depois quando iremos falar da figura da semana, depois falaremos isso mais tarde. Deixa dar cabo do teu alinhamento. Não, tranquilo. Eu falarei de outro jogador. Estamos dentro do alinhamento. Estamos a falar de que acabamos todos, muitas vezes focamos nos jogadores, e realmente o importante aqui é a equipe. Claro. E a equipe está melhor. Está mais harmoniosa. Está mais harmoniosa, as equipes estão melhor. Agora, o Benfica não tem um processo de jogo, um processo de jogo coletivo. Por isso é que eu, no lançamento disto tudo, e já vais fazer a reflexão que queres, é que eu sublinhei que, com base naquilo que existe disponível, e aqui podemos ir muito atrás, e com o que o treinador quer. Há a construção do plantel, com outro treinador. Portanto, eu prometi no episódio 2 ser um bocadinho mais positivo e compreensivo. Porque realmente eu concordo com o que vocês dizem. Realmente a nossa concepção de um Benfica não é este tipo de jogo. Agora, se calhar, este tipo de jogo que temos hoje, e aí concordo contigo, eu quero que o Benfica ganhe atualmente. O Benfica tem que ganhar. Se calhar não gosto de ganhar a Trapattoni, porque eu acho que nem tem sido esse o caso, não. Apesar de tudo. Mas se calhar, com os jogadores que existem neste momento, eu acho que se está a tirar o melhor possível atualmente, olhando para este processo das últimas 1 ou 2 semanas. Eu diria, correndo o risco de ser polémico, mas é assim que eu estou a ver isto, eu vejo no Mourinho, para esta época, 2 possibilidades, digamos, eu não diria salvação da época, mas da coisa não correr mal. É a capacidade ou não de integrar jovens na equipa, e isso não passa por metê-los a jogar 2 minutos. Quer dizer, eu acho que a integração de jovens é outra coisa. Claro. Mas pronto, não quero também criar confusão já. Acho que essa ideia e essa mensagem é necessária no Benfica, e acho que é uma boia de salvação do Mourinho para esta época. Eu estou como o João, já o disse aqui, eu não acho que o campeonato e a Liga dos Campeões sejam uma possibilidade para esta época. E portanto, o Benfica tem 2, e Mourinho em particular tem 2, as taças. Sim. E a possibilidade de meter jovens dentro do plantel. Do ponto de vista da mensagem, do ponto de vista da paciência dos adeptos,
estas são as duas, digamos, boias de salvação que o Mourinho tem. E isto passa, na minha opinião, também por ganhar jogos. Claro. E, portanto, quando a coisa for correndo do ponto de vista de vitórias, mais fácil será integrar os jovens. Porque se as coisas estiverem a correr mal, a possibilidade de atirar jovens para a fogueira e estragarmos carreiras é gigante. E o Benfica também já teve anos e anos em que fizemos isso. Temos não é? um guarda-redes neste momento que brilha em Itália. Exato. Foi ostracizado no Benfica. Exatamente. Foi tratado quase como um, E, pária exatamente. no Benfica. E o Benfica tem essa capacidade de destruir e construir, não é? Tanto temos jovens que levamos a quase ao Olimpo, sim. não é? Mas também ao mesmo tempo enterramos facilmente. Sim. E eu quero que o Mourinho o faça, mas não quero que o faça a qualquer preço. Mas eu estou convencido, repito, esta era a primeira ideia. Eu acho que o Mourinho tem estas duas possibilidades, digamos, da coisa não lhe correr mal. Os jovens e as taças, são estas. E, portanto, eu acho que o Mourinho está neste caminho. E depois, obviamente, a questão da Liga dos Campeões, garantir o segundo lugar. E isto também não é pacífico entre nós, mas eu acho que a abordagem ao jogo de Sporting passou muito por aí. Eu acho que ele, perante o jogo que tinha, percebeu que o empate lhe permitia manter essa jogada em aberto. Pelo segundo lugar. E eu acho que ele pensou nisso. Eu sei que isto é polémico, obviamente ele dirá sempre que quis ganhar o jogo, toda a gente, mas claro, a minha reflexão vai nesse sentido. Depois uma terceira nota que tem a ver com a questão do custo dos jogadores e o que o João há pouco dizia. Os mercados estão diferentes. Eu não percebo nada de economia, não percebo nada de gestão, mas o que eu vou vendo é os jogadores a que o Benfica está a conseguir chegar são mais caros do que eram há uns anos atrás. E, portanto, quando nós olhamos para um jogador de 20, 30, 35 e nos parecia uma loucura, o que é verdade é que esses jogadores são os jogadores que os Big Five não quiseram. Mas eu agora podemos fazer a pergunta também para ir para outro caminho. Mas é uma reflexão que eu acho que vale a pena fazermos. Nós pensamos, nós contratamos um jogador que não teve o rendimento que se esperava dele, certo? Mas tinha sido a figura principal do campeonato holandês. O Coxo. Sim. Era um jogador de seleção. Sim. E para mim é um jogador muito diferenciado. E para um Benfica que quer jogar de uma maneira que eu acho que é o que o Benfica deve fazer, é um jogador mais interessante que o Rios. E o Benfica descartou a preço abaixo do que comprou, como se fosse uma coisa a tirar por aquela porta fora. Não serve, porque fez umas declarações polémicas, portanto, a porta fora, há uma incompatibilização com o treinador, houve um problema nos Estados Unidos e tal. Agora houve no Mundial de Clubes e, portanto, é que eu acho que o treinador também esteve mal, mas pronto. Aliás, isso podíamos voltar atrás. Eu não estive cá nos outros programas, eu acho que o treinador nem sequer devia ter ido aos Estados Unidos, mas isso é outra história. Sim, tá. Isso é outra história. Quando o João 1 não puder, vem o João 2. Exatamente. Por isso já estamos a puxar um filme ainda mais atrás. Claro. Mas, quer dizer, descarta-se um jogador abaixo do custo e vamos buscar um que é mais caro do que esse para jogar de uma forma completamente diferente, com características completamente diferentes. Mais de acordo, acredito, porque também ninguém é, as pessoas não são, eu não considero que as pessoas estejam fora do seu juízo, mas acredito que achariam que encaixaria mais no pensamento do que era o treinador do Benfica na altura. Aliás, se olharmos para aquilo que Lage pedia a Coxu, é as características que tem o Rios. Sim, mas era o tipo de jogo que ele pedia ao Coxu. O Rios fez agora um golo, tem dois golos seguidos. Sim, 2 ou 3. O Coxu fez uma época terrível no Benfica. Eu peço para irem ver o 0-0. O 0 tem estas estatísticas todas, tem uma base de dados que eu elogiei aqui, que é uma base de dados fantástica. E eu elogio e acho que as pessoas devem ir ver os números do Coxu o ano passado. Só aí números de assistências e de golos, de golos marcados, e nós achamos todos que ele teve muito aquém do que devia. Se tu me perguntares Coxu ou Rios, Coxu. Mas não tenho dúvidas de dizer isso. Mas eu estava a falar da questão... A questão agora não chegamos para chegarmos a um jogador que não chegávamos antes, mas a verdade é que nós descartamos um por um valor inferior. Certo, não compramos para ir pagar mais por um que, na minha opinião, é inferior. Certo, mas eu acho que o Coxu entra dentro destes valores que eu estou a dizer. Eu acho que o Coxu, o Artur Koglu, o Rios, o Sudakov
são de um nível financeiro que nós há uns anos atrás não éramos capazes. E neste sentido, o mercado cresceu e os Big Five fizeram subir tudo, a entrada da Arábia Saudita, etc, etc, etc. Já nem é só os Big Five, é mesmo isso, é mesmo a Arábia Saudita e, que portanto, paga os jogadores e leva-os e eu acho que no caso do Benfica há outra variante aqui que é importante. O Benfica, ao fazer os negócios que fez de vendas, também vai ter que também se coloca numa posição em que os clubes dizem: tu tens vendes o João cofres Félix cheios, por 126. Tens cofres cheios, então tem que pagar. Claro. Portanto, o Benfica também tem que lidar com essa situação. Isto para dizer, ou no fundo eu depois não fechei a ideia, se calhar não me expliquei bem. Ao falar nisto, o que eu quero dizer com isto é, não é necessário. Eu, se há 10 anos me dissessem, mais buscar um jogador por 30 milhões, eu digo, claro. vem para cá, não é o Ronaldo nem começa a seguir, não é? Não, mas na nossa cabeça. Mas eu não acho, vamos pensar uma coisa, eu não estou a dizer que o Benfica não deve pagar, que a questão não é o pagar 30 milhões por um jogador ou 35. Atenção que eu percebo que o mercado hoje, um jogador de 30 ou 35 milhões não é um jogador. É nesse sentido, eu entendo isso. Eu entendo isso. Mas a verdade é que foram feitas opções. Não é? Eu acho que é preciso comparar as opções que foram feitas de saídas dos jogadores e os valores que foram saídos. Se me dissesse assim, mas o Cockchu foi por 50 milhões, o Carreras. O Carreras nós não podíamos... Eu adoro o Carreras é extraordinário, está a fazer uma época fabulosa no Real Madrid, mas o Benfica não tinha muitas hipóteses de ficar com o Carreras. Eu adoro o Carreras e acho que o Carreras não devia ter sido do Benfica, mas a realidade, eu posso ser o que eu sou, um adepto do Benfica e eu quero os melhores jogadores do Benfica, mas a realidade ultrapassa o meu gosto e o mercado ultrapassa. E quando o Real Madrid chega ao Benfica e diz que paga o valor da cláusula da rescisão, mesmo que não tenha pago a cláusula e que seja o valor da cláusula. E o jogador queria ir. Claro, já não tens hipótese. Falam o Real Madrid. E pronto, o Real Madrid são 50 milhões e o Real Madrid assim, já estão aqui 50 milhões. O Benfica não pode fazer nada. Eu não vão ouvir criticar a direção. Nem a mim. Não vão ouvir criticar a direção por deixar sair o Carreras por 50 milhões. Agora, eu não percebo, já me questiono as outras opções que foram feitas na construção do plantel. O Rios é um exemplo, mas podemos falar de outros exemplos. Mesmo, por exemplo, a venda do Tino, do Florentino, eu entendo no sentido em perceberem que, mais uma vez, acharem que ele não pode ser uma peça importante na época e o jogador começa a ver os anos a perceber que não lhe querem dar um papel importante, e eu, ao contrário da maior parte das pessoas, acho que ele podia ter um papel importante no Benfica se o treinador e se a equipe quisessem. Já falamos aqui também que isso acontecesse. Acho que o Florentino tem características que... Acho que tem características únicas. Tem características que são muito importantes numa equipe que quer jogar com uma equipe que quer ir para cima do adversário e que uma das coisas que é fundamental é o equilíbrio. Claro. E para ter equilíbrio há jogadores que têm que ter determinadas características. Nós hoje vivemos na ideia que tem que se encontrar o jogador que faz tudo. O jogador que faz o equilíbrio, o jogador que constrói, o jogador que faz o passe decisivo. Isto para encaixar no que tu estavas a dizer do Florentino, hoje em dia é difícil de aceitar um jogador que seja bom numa coisa em específico. E eu acho que o Florentino, para além das questões, se calhar, das pessoas repetidamente não lhe terem dado a importância que ele se calhar merecia, acho que vivemos muito nisso. E a procura de um Rios, por exemplo, é de um jogador que as pessoas acham que vai conseguir fazer tudo, que é um recuperador, que é um construtor, que é um transportador. Vivemos muito nesta fase. Levou para o Chelsea, não é? O último que eu conheci que fazia tudo era o Enzo. Está no Chelsea. Sim. O último jogador que eu me lembro que... Mas esses jogadores são raríssimos, não é isso? Claro. E nós não podemos viver época após época a esperar que vamos... Por isso é que ele sai, é que ele teve aqui pouco tempo, não é? Claro, lógico. E nós temos aqui, que entrou, chegou e foi isso. embora, e não temos muitas hipóteses com isso. Não. Dizer que já agora o Cockchu, aqui à base de dados do 0-0, o Cockchu marcou 12 golos e fez 11 assistências, portanto esteve em mais de 20 golos. E no ano anterior tinha marcado 7 e 11 assistências. São de facto números muito, muito interessantes para um jogador que fez quase 100 jogos no Benfica, o que também é um valor muito alto. Portanto, ele ano passado fez 55 jogos no Benfica.
55 jogos é uma barbaridade. Eu acho que aqui a questão Coxu, e não vamos entrar por aí porque nem sequer temos tempo para isso, mas eu acho que voltamos a uma temática que eu e o João já dissecamos aqui nos primeiros episódios e que não vale a pena ir lá outra vez, que eu acho que é muito mais de raiz, muito mais profunda no Benfica do que só uma má decisão desportiva. Acho que há muitas coisas que não estão a correr bem e começa logo pela base, pela filosofia, pela ideia, pelo projeto, mas isso daria aqui pano para mangas, se calhar para as próximas eleições outra vez. Exato. Eu queria só falar, vocês hoje, com dois, depois ainda por cima vocês estão sempre de acordo, isto é uma chatice para mim, pá. Quero falar de 2 jogadores, antes de avançarmos, porque senão vamos estar aqui 2 horas. Um é só para... Pontuar. Para pontuar e para pôr ali o meu amigo João a discordar outra... esquerdo. Discordar, porque eu... Dá-lhe! Foi no último ou no penúltimo episódio que eu... Penúltimo, foi no acho. penúltimo, não é? Acho que no penúltimo. Que eu disse, e eu peço desculpa, e eu concordo convosco em tudo o que vocês dizem, mas eu vou tentar fazer o papel do realista aqui. A realidade é esta que temos e, portanto, não tendo o Super Benfica que todos nós sonhamos, eu olho para o que temos. E o Dal está a confirmar aquilo que eu te disse no penúltimo episódio. Acho que está no seguimento daquilo que vocês disseram, do crescimento coletivo, está a mostrar ser, se calhar, um lateral esquerdo mais competente. Não o compara ao Carreras, não vamos aí, porque acho que nem sequer... Nem ao Grimaldo. Mas acho que, tendo em conta os sinais que estavam a ser dados, está-me a surpreender. Vejo muito mais confiante, mais seguro. Não vou entrar aqui em comparações com os esfartes desta vida, só claro, porque são da mesma nacionalidade. Não, claro. Mas tenho... E com o Nápoles, o jogo com o Nápoles foi o melhor jogo do Dal com a camisola do Benfica, no seguimento mais uma vez do contexto todo, e pelo menos eu agora vejo o Dal no 11 e não tenho a sensação que tinha há umas semanas e há uns meses. Está ali um problema, está ali um problema. Não é, está muito bem, está confiante e deixa-me um bocadinho mais tranquilo tê-lo no 11. É o mesmo que voltamos à questão. A questão é sempre a mesma. Quando a equipe está melhor, claro, é isso. E os jogadores estão mais protegidos, é muito diferente um jogador estar a sentir-se desprotegido do que sentir-se protegido. Sem dúvida. E há muitos jogadores que se têm que sentir protegidos para terem algum rendimento. Eu penso que esse será um bocado o caso do Dal. Acho que o Dal não é um jogador extraordinário. Não é? Acho que tem sido competente nos últimos jogos. Passou por uma fase muito complicada de rendimento, com rendimento muito baixo, e vai continuar a ter dificuldades quando apanhar adversários difíceis, porque ele tem limitações e também não vai ser o jogador. O Benfica vai ter sempre um ataque, uma forma de atacar descompensada entre a esquerda e a direita, porque vai ter sempre do lado direito um jogador com muito mais capacidade com a bola do que tem com o Dal. Quer até ainda na primeira fase, ainda a crescer, a sair com a bola, mesmo quando perde bolas em momentos que não deve, tem sempre muito mais capacidade pela direita. Temos sempre muito mais capacidade pela direita do que vamos ter pela esquerda. Mas claro que quando a equipe está mais equilibrada, os jogadores estão mais perto uns dos outros, não há tanto espaço para jogar. E ele não apanha os jogadores a correrem para cima dele em 2 para 1, 1 para 2, em que ele se sente muito mais protegido. A exibição dele vai melhorar e o rendimento dele vai subir. Os jogadores confiantes e as vitórias trazem confiança. O facto de se sentirem mais confortáveis com outros jogadores a fazerem melhor as coberturas também lhe vão ajudando a que ele esteja mais protegido. E que nesse sentido ele começa a ser menos um problema. Uma das questões principais de um treinador, eu acho que é precisamente essa, que é esconder os defeitos e potenciar as virtudes da equipa. Tem falado disso. Pronto. Se ele conseguir esconder um bocado os defeitos do Benfica e potenciar as virtudes, já fez uma grande parte do trabalho que lhe é pedido, não é? Sem dúvida. E portanto aí o Mourinho, se conseguir proteger um bocado os sítios ou os momentos em que é mais vulnerável e as dificuldades que tem com um ou outro jogador no plantel, vai ter sempre no 11, vai ter sempre mais parte do trabalho feito. Não é? Eu uso uma expressão que é exagerada sempre, mas lembro-me por alturas de Trapattoni,
estar à conversa com um amigo na altura, bem mais idoso que qualquer um de nós, eu estava a falar do Simão, da alegria que eu sentia pelo Simão, e ele dizia, o Simão no Benfica, talvez para lavar as águas. Eu dizia-me ele. Eu dizia, não, que exagero, o Simão é um grande craque, aquela conversa. E eu tenho sempre esta referência, não é? Eu acho que o Dal é um jogador nós estamos todos de acordo dentro que deste contexto. No nosso ideal de Benfica, dominador, futebol positivo, sobretudo se calhar poucos dos titulares atuais teriam lugar nessa equipa. Os meus amigos. É o que temos. O Dal está melhor, concordo. E eu vou falar do segundo jogador antes de avançarmos, que é um jogador que sai fora desta análise de crescer com o crescimento coletivo, porque ele esteve de fora até há muito pouco tempo. E é um jogador pelo qual eu tenho, vamos usar esta expressão, se calhar um fetiche que eu ainda espero que se concretize também no Benfica. Se calhar ao contrário de muita gente, eu já conhecia o Manu um bocadinho melhor, porque eu acompanhei muito o Vitória, quando o Manu aparece na equipa principal, se afirma como titular e como um craque. Para ti é um craque. Para mim é um craque. E vou dizer isto, e vou dizer porquê, e vou dizer o que é que ele pode, e já começou em Faro, num contexto, vamos lhe chamar controlado, porque o adversário não colocou o Benfica perante um grau de dificuldade. O nível de exigência é mais baixo. Mas eu acho, e aqui é que entra a questão Manu, eu acho que o Manu se vai comportar, ou vai ter um nível de fiabilidade. Eu acho que ele é mais do que fiável, mas vai ter um nível de fiabilidade igual, independentemente dos adversários. Porque eu acho que ele é esse tipo de jogador. E o Manu tem duas coisas que podem ser, na minha opinião, muito importantes para o Benfica que nós gostamos de ver. O Manu, para já, joga uns metros, jogando na posição, por exemplo, do Enzo, joga uns metros mais à frente que o Enzo. É um jogador que pressiona mais alto, que prefere jogar com uma equipa em que a primeira linha de pressão é logo à saída da área do adversário. O Manu vês como o lugar do Enzo? Sim. E ainda agora em Faro ele joga também um bocadinho ou seja, um bocadinho de esquerda para a esquerda. Não o vejo no lugar do Rios? Não. Okay. Vejo no lugar do Enzo. E no lugar do Enzo... E digamos que se um meio campo com o Manu e Enzo também não anda. Não é isso. Mas, ao contrário do Enzo, que ainda me pode vir a surpreender muito, eu vejo no Manu, para além dessa capacidade de jogar 2-3 metros um bocadinho mais à frente do que o Enzo e, consequentemente, obriga a equipa a jogar num bloco mais avançado, o Manu tem uma capacidade de tornar o jogo simples, extraordinária, e depois tem outra qualidade que o Enzo acho que mostrou aqui ou acolá, não acho que tem, que é o passe longo do Manu é extraordinário. Ele tem um passe em Moreira de Cónegos aos 84 minutos para o Sheldrup. Sim. Que nem eu na PlayStation conseguia que a bola chegasse naquelas condições. Sim. E esse é o Manu que eu vi no Vitória. O domínio também é bom. Hã? O domínio de bola também o domínio é muito bom. Ele depois aqui já entramos na parte do gosto individual. Tem muita classe. É um jogador com classe. É um jogador que tem presença. É um jogador muito alto, mas que está muito longe de ser tosco. E eu acho que ele reúne uma capacidade, um conjunto de capacidades e de qualidades que, se calhar, comparando com o Enzo, estando o Manu bem, o Manu para já dá bons sinais, mas eu acredito que ainda precisa ali de muito ritmo, e eu prefiro o Manu ao Enzo, porque acho que permite ao Benfica jogar um bocadinho mais próximo daquilo que nós idealizamos. E agora em Faro, repito, num contexto controlado, perante um adversário que tem limitações, vimos o Manu muitas vezes a meio do meio campo do Farense a ser quase ali já a segunda linha de pressão, e a equipa consequentemente sobe, que era um problema que nós víamos no Benfica de há uns meses. Agora está um bocadinho melhor. Acho que essa questão para mim eu ponho de outra forma. Eu penso a questão tem mais a ver com, acho que tem mais a ver com a ideia do treinador. Claro que os jogadores têm características diferentes, e o Manu traz características. Eu vi poucos jogos do Manu. Eu não vi muitos jogos, não lembro nem. Aliás, quando foi contratado, eu até achei estranho. Manu tem uma ascensão muito rápida no Vitória. Achei estranha a contratação. É o grande Vitória do a contratação, e o jogador tem. Eu não consigo sequer avaliar. O jogador teve um azar, uma infelicidade tremenda. No Benfica não temos, e portanto não temos nenhuma referência para o avaliar.
Ele está a regressar de lesão, de uma lesão grave, e portanto é difícil ter uma avaliação do rendimento. Ele tem entrado em contextos favoráveis e eu acho que isso é bom e isso pode ajudá-lo. E oxalá seja isso tudo que tu lhe reconheces. Eu tenho essa dificuldade em reconhecer, porque não conheço tão bem os jogadores como tu, e portanto não tenho essa não consigo. Sim, é normal, não consigo ver essas características, mas esperemos que sim. Mas eu acho que isso depois vai depender muito mais. Essa questão vai depender muito mais da ideia do treinador e da forma como o treinador vai querer que a equipe jogue do que propriamente se joga ao Manu ou se joga ao Benzo. Voltamos ao Cockchu, não é? Pode ser o melhor jogador do mundo se não for aproveitado. Acho que não vai ser acho que nem o Manu nem o Enzo vão mudar a época do Benfica. Não vão mudar a história do Benfica, acho eu, mas oxalá esteja enganado e o Manu seja um jogador extraordinário e que consiga mudar a época do Benfica. Eu acho que poucos jogadores têm essa capacidade. O último médio que o Benfica teve, que teve pouco tempo no Benfica, mas que tem realmente uma capacidade extraordinária, e neste momento um dos melhores médios do mundo é o João Neves. Sim, claro. Porque realmente é um jogador superior ao Enzo. Ele não esteve pouco tempo no Benfica, ele esteve muito tempo no Benfica. Sim, pouco tempo. Sim. Vamos, sim. Faltava esta facadinha. Sim, tens razão. Eu tenho que reformular então, e pronto, e vou dizer que teve pouco tempo na equipe principal do Benfica. Tem realmente essa capacidade extraordinária de mudar o curso de uma equipa. Mas são muito poucos jogadores que fazem isso, não é? E por isso é que valem muitos milhões. Olha, João, e eu não sei se será assim. Isso que eu ia dizer, dos milhões. Eu acho que há 3 jogadores que marcam estes últimos anos do Benfica nessa matriz que tu falavas: o João Neves, o Enzo e também a entrada do João Félix. Quando muda aquela época. Claro. São 3 jogadores que têm essa marca de dizer assim: não, naquele momento quando eles entram, acontece aqui qualquer coisa, não é? Mas também é verdade que nós no Benfica às vezes somos muito mauzinhos a esperar um Messias que nos vem salvar quando estamos num momento mau. Eu lembro-me, por exemplo, de que todos nós enquanto benfiquistas, dizíamos da exigência de entrada do Paulo Bernardo na equipa do Benfica aqui há uns anos, e o que é verdade é que o Paulo Bernardo foi um rapaz atirado para a fogueira e que de repente a carreira dele teve que levar uma volta, porque não era no Benfica que ele ia seguir o caminho dele. E nós no Benfica às vezes somos isso, não é? Nesse aspecto, reconheço, como diz o João, que o Manu está a ser colocado em campo de forma cirúrgica, pensada, parece, não é? Sim. E desse ponto de vista, com cuidado, o caminho quem vem de uma lesão muito prolongada, claro. e com um caminho que tem que ser feito. E porque neste momento Mourinho tem uma um jogador ou jogadores fiável para aquela posição, portanto não tem a necessidade de atirar o Manu depois, para a fogueira. Exatamente, para a fogueira. Mas vamos deixar isto aqui no ar daqui a uns meses, ou na próxima época, se calhar concordo contigo, não será esta época, mas na próxima época espero estar aqui sentado a confirmar, porque eu gosto muito do Manu, já gostava muito do Manu no Vitória. E depois, não sei se vos acontece, volta e meia surge aquele jogador que por alguma razão que vocês não conseguem explicar, para além da qualidade futebolística, vocês gostam dele. Exato. Olham para o rapaz e vão com a cara do rapaz. Sim. E eu gosto do Manu e para bem do Benfica em primeira instância. Mas isso instância. O adepto do futebol é assim, não é? É. E o adepto do futebol, o futebol é emoção, não é? Sem dúvida. E a emoção é isso. Eu ando meio órfão. Sim. Não, a sério. Eu se calhar estou-me a agarrar ao Manu mais do que devia, porque estou muito órfão. Não, também. O Pavlidis é capaz de ser aquele jogador de quem eu sinto essa simpatia, aquela coisa, não jogou bem, mas é o Pavlidis. Já agora mais 3 golitos em Moreira de Cónigos. Exatamente, até parece coisa 42 pouca. no ano civil. Parece coisa pouca, não é? E ainda tem agora mais 2 jogos até o final do ano. E talvez o Pavlidis, de resto, não há assim nenhum jogador que me apaixone, que por quem eu esteja apaixonado, que eu sinta aquela vontade. É engraçado porque não sinto nem isso. o Otamendi. O Otamendi, só porque já falamos aqui dele. Eu gosto do Otamendi, mas sim, eu estou um bocadinho contigo. Eu também gosto do Otamendi, mas o Otamendi é um jogador muito importante no plantel do Benfica. Claro. Eu diria que se calhar é o mais importante. Claro. E esse papel não pode ser desvalorizado. Claro. Não. De todo. Eu nunca estive dentro de um balneário, não sei como é que funciona um balneário, mas imagino que seja uma pessoa, que seja um jogador que os outros respeitam quando fala. Já disse aqui, é campeão do mundo, e não é um campeão do mundo como foi o Anderson Polga. É campeão do mundo, titular indiscutível da seleção campeã do mundo.
É um jogador que tem algumas características que muitas vezes o penalizam, aquela impetuosidade dele de saltar da posição para tentar ganhar as bolas, exatamente, sem deixar o adversário jogar, mas também tem, por exemplo, em Moreira, que ele fez um jogo extraordinário. O ponto de lança nem cheirava a bola, nem sequer via a bola. Ele, quando pensava em receber a bola, o Otamendi já lhe tinha roubado a bola, já tinha roubado as linhas de passe. Ele nem sequer esteve em campo. Não, eu digo isto no sentido da paixão. Isto do que eu disse, de paixão, termos quase um amor platónico. É quase eu acho que é muito a personalidade do jogador. O carisma do Otamendi é fundamental. E atrevo-me a dizer que o Otamendi, quando tem jogos em que não tenta ser o bombeiro, como nós falamos aqui, porque nós falamos disso no último ou no penúltimo episódio, que muitos dos erros dos Otamendi nós os imputamos ao Otamendi, se calhar nem são culpa dele, porque ele salta da posição para ir tapar buracos que não são os dele. Mas é característica dele. Isso já acontecia no Manchester City, sim. E se calhar acabou por condicionar a carreira dele. Sim. Porque essa é a característica dele, é a natureza dele, é a forma dele de jogar. Ele muitas vezes, antes do duelo, ele vai buscar antecipação, vai a tentar adivinhar e ganhar a bola antes do adversário, e quando consegue isso, e quando ele está bem, e nós temos que entender uma coisa, eu não sei quantos anos é que 37 ele tem. Anos. 37, não é? Eu diria por aí. Mas ele tem 37 anos e tem muitos jogos. Ouvi ontem. Se nós formos ver este ano civil, ele tem uma quantidade absurda de jogos, é impressionante, e agora, nisto que estamos a falar, que o Benfica está melhor, em que as linhas estão mais juntas e a equipa é mais compacta, ele também está mais protegido. Não, está mais protegido, antes pelo contrário. Acho que o Benfica está a pô-lo numa situação em que um jogador, normalmente, que os centrais normalmente não gostam, começam a jogar a 30 metros, têm 30 metros nas costas, e portanto quando a bola entra nas costas e alguém passa por eles, o réu é eles. Pois, é? Verdade. Por isso, isto é uma situação que os jogadores, normalmente veteranos, centrais, e que têm como a característica principal a velocidade. Ele teve durante muito tempo, porque ele nem sequer é um jogador muito alto. Sim. Portanto, é um jogador que, apesar de ganhar muitos duelos aéreos, é um jogador baixo para a posição. Ele ganha muito pela antecipação, pelo sentido posicional, mas é um jogador que quando os jogadores começam a aumentar a idade e a reduzir a distância para a baliza, os centrais. Certo. Não gosto, quanto mais velhos estão, melhor são quando a equipe joga mais atrás. Quanto mais a linha defensiva joga à frente, menos eles gostam que isso aconteça. Também já se falou aqui, não é? E ele tem tido estes jogos, e por isso é que eu saliento as exibições dele, porque ele tem conseguido ultrapassar isso e jogar numa situação em que o expõe a ele e aos outros, e ao António Silva e ao Tomás, numa situação em que os centrais são realmente os que ficam mais desconfortáveis. É curioso que para um homem com 37 anos, as duas épocas com mais jogos são as duas últimas. Sim. Ele na última fez 54 jogos e na anterior fez 51. Portanto, é uma loucura. Eu não sou muito forte nas estatísticas. Eu também não sou, mas o 0-0. Nem nos minutos de jogo. Sim, eu não tenho 54, esse apoio. Ele nunca. Não estou muito forte nas estatísticas. Não, mas tinhas razão do ponto de vista de jogos. As 3 épocas em que ele faz mais jogos foi a anterior, portanto 24-25 e 23-24, e esta que estamos provavelmente vai passar estes números. É uma sobrecarga muito grande de jogos, e é um jogador que realmente... Com 37 anos fazer 50 jogos. E ele já teve algumas infelicidades esta época que nos custaram pontos. Já falamos disso aqui também, mas... E algumas, se calhar, até por cansaço. Nós não esquecemos aquele golo, que ele tem aquela infelicidade, aquele atraso, está completamente morto. Sim. Aquele lance que ele tenta cabecear a bola com o Casapia. Com o Casapia, que dá o empate no final, ele está morto, não é? Eu acho que ele teve um jogo da seleção chegou pouco antes do jogo e pronto, a equipe está a ferver naquele momento, já estamos numa situação complicada. E entram muitas questões de gestão, não é? Também. E aí temos um jogador que está claramente já em déficit, e muitas vezes o desgaste
é físico, mas é psicológico também. Não é? E depois as decisões, quando uma pessoa está em fadiga máxima, as decisões são erradas e são pior tomadas porque a pessoa não tem capacidade para discernir. Acontece isso em qualquer desporto e, portanto, no futebol também acontece. Sem dúvida. Meus caros, acho que hoje vamos bater o episódio mais longo. As conversas levam a isto. Eu, se me permitirem, vou avançar aqui o olhar um bocadinho para o jogo Famalicão. Cá estaremos depois para a semana antes do Natal para falar desse jogo, mas antevisão ao jogo Famalicão resume-se uma frase, é para ganhar. Ponto final, parágrafo. Eu queria falar de 2 assuntos que foram notícia, que foram tema também no Universo Benfica na última semana e meia, na última semana sobretudo. Não quero ir ao detalhe disso, apenas só uma breve opinião e com que sensação é que ficaram. A primeira foi a estreia da Benfica FM. Eu fui ouvindo sempre que possível, no horário da manhã, no horário do final da tarde, já partilhei isto também nas redes sociais. Acho que é um projeto que tecnicamente está muito bem conseguido. Eu ouvi a Benfica FM e percebi que está ali uma rádio profissional, não deve absolutamente nada às rádios que nós conhecemos instaladas junto do público português há muitos anos. Portanto, nesse capítulo, acho que o Benfica criou ali um projeto tecnicamente e humano, os locutores impecáveis. Disse isso também no X, mas com o parêntese de não ter um conhecimento de causa, porque não ouvi a programação toda, ainda não tenho a noção desde as 6 da manhã até à meia-noite. Ninguém o terá. É isso. Senti que faltou um bocadinho mais de Benfica para ser uma Benfica FM, mas também já me vieram explicar que pode ter a ver com os moldes. Há uma polémica com a ERC exatamente, que impõe que o Benfica comprou uma emissora, não é? Para ter exatamente. Benfica FM, e eles não querem, a ERC pelos vistos impôs limitações às alterações de programação e por isso tem que haver este equilíbrio, este balanço. Isso pode ter, eu fazer juízos de valor nestas situações sem conhecimento, nós temos de ter um bocado de limitação. Acho que é um projeto, é um projeto que já estava em andamento há algum tempo. Tempo e que eu saúdo, como é evidente. Acho que é uma coisa importante. Acho que a rádio ainda tem a sua importância. Tem muita importância. As pessoas não têm, acho que há muita gente que não tem essa noção, mas a rádio ainda tem uma importância grande. Sem dúvida. Mas eu acho que é um projeto muito positivo e saúde que o Benfica tenha começado esse projeto e espero. A Benfica TV também é um projeto que eu acho que está muito bem conseguido e a Benfica FM eu acho que eu também acredito muito que vai ser um projeto interessante. Sim. E que vai ser um projeto com qualidade. Portanto, eu não acho ótimo. Saúdo a iniciativa e saúdo que existe a Benfica FM e que vai ajudar a chegar perto de muitos adeptos que em muitas situações será a companhia de muitos benfiquistas, seguramente. Eu penso que sim. Concordo, eles já disseram o essencial, não vou acrescentar mais. É isso, portanto, bem-vindo a Benfica FM e que esteja por cá muitos e muitos anos a fazer cá esta companhia. Eu concordo contigo, acho que a rádio parece um bocadinho parente pobre hoje em dia, sobretudo depois com o aparecimento das redes sociais, mas foi sempre a velha, aliás, os Queen até fizeram uma música, não é? Foi sempre a velha questão, era a rádio e os jornais os impressos que iam sempre desaparecer. A verdade é que de uma forma ou de outra vão se reinventando e eu acho que... Os jornais com mais dificuldade, os jornais com muito mais dificuldade, mas a rádio continua a ser, e eu tenho... Muitos podem pensar que, e eu poderia pensar que tenho a infelicidade de quase todos os dias ter que passar 1h30, 2 no carro, comparado com muita gente até é pouco, mas eu faço sempre essa viagem 1h de manhã e quase 1h à tarde, e a rádio de facto para mim naquele momento é uma companhia extraordinária, e esta semana fui tentando ouvir a Benfica FM nessas horas. Pronto, cá está, ainda temos que pôr na app e tal, mas é um caminho a fazer. Mas eu queria, não fazendo juízos de valor, obviamente, eu só disse que me faltou um bocadinho de Benfica naqueles momentos específicos, mas assim que percebi todo o contexto, faz todo sentido, e portanto quero destacar a parte positiva. Parece-me um projeto ultra profissional, porque às vezes acontece que nascem este tipo de projetos, certo, e a qualidade do som não é ideal, os locutores escolhidos podem não ser adequados, e eu não senti nada disso. Impecável, portanto parabéns à malta que eu apanhei, e também ao Óscar Cordeiro, que é o diretor de informação, quase um grande amigo meu também. Um grande abraço para ti, Óscar. Vamos... Benfica District, é isso. Outro muito rápido, nós estávamos a falar um bocadinho
em off, e a minha opinião sobre isto é a seguinte. Eu li também, creio que no X, uma opinião, creio que é do Fura-Redes, que eu partilho a 100%, que é: quem me dera que o Benfica tivesse apresentado o projeto Benfica District como apresentou agora, em que o Nuno Catarino diz: temos um conceito, há muita coisa por decidir, pouca coisa está decidida, nós temos uma ideia e agora vamos trabalhar sobre essa ideia, vamos tentar chegar a acordo com diferentes parceiros, com diferentes entidades. Eu não sei se o orçamento é este ou se vai ser mais, foi basicamente o que ele disse. Está tudo certo. O que não está certo foi a forma como nos apresentaram o Benfica District há uns meses. E, portanto, houve esta sessão de esclarecimento em Faro. Eu inicialmente fui cético e fiz a questão: mas porquê em Faro? Isto não devia ser Sim, ainda vai à Assembleia Geral, ainda haverá espaço para isso. Questão. Mas depois refleti um bocadinho sobre o assunto e mais uma vez, programa positivo, otimista, para não estar sempre a bater. Claro. Acho que faz sentido também descentralizar o Benfica, e estamos sempre aqui a dizer que o Benfica é do país e é do mundo, portanto, tudo certo. A única coisa que me faz aqui alguma comichão é mesmo a sinceridade de ter vindo agora. Ou não falavam do Benfica District antes e falavam agora como entendessem, ou apresentá-lo de forma tão contundente. E eu estou a falar das eleições, não tenho problema nenhum em assumir isso, para agora dizermos: calma, temos um conceito, vamos ver como é que vamos trabalhar isto. Pareceu-me um bocadinho de mau tom, chamemos-lhe assim, mas como foi apresentado agora, tudo bem, vamos vendo. O Benfica District surge como um elemento de campanha. É isso. Vamos ser muito pragmáticos. Os sócios votaram na candidatura que o apresentou e essa candidatura tem essa legitimidade eleitoral que resulta de ter sido escolhida. Sim. Agora, se tu me perguntas, faça o que eu sei, faça tudo o que estamos aqui a conversar hoje do investimento na equipa de futebol, etc, etc, etc. Se este é o caminho que o Benfica precisa, tenho algumas dúvidas, confesso. Do que li e do que eu ouvi, eu tenho muitas dúvidas sobre a possibilidade disto ser feito sem colocar em causa certo. A dimensão desportiva. Se isto se cruzar com a ideia do Mourinho, estou a ser polémico mais uma vez, de começar a meter miúdos lá para dentro, porque não vai haver dinheiro para investir, porque vai ter que ser pelo Benfica District, então temos uma situação que eu discordo completamente. Eu não penso que isso seja... Eu também espero que não. Eu não acredito muito nisso, penso... Eu também espero que não. Não sei, estou a lançar isto numa reflexão, não é? A reflexão que eu faço, eu confesso que não tenho conhecimento nenhum do Benfica District. Vi aquela apresentação durante a campanha, achei aquilo completamente mirabolante. Um projeto mirabolante, megalómano e desfasado da realidade. Pelos vistos agora deu um passo atrás e estamos a ir para outro. Um passo atrás é um eufemismo. Um caminho mais dentro do que é a realidade objetiva. E não sei se aquilo entusiasmou e se teve alguma influência nas eleições. Eu penso que também não terá tido assim grande influência. Sim, mas ajuda sempre ao barulho. Esteve lá, e quando digo que acredito que sim, mas não parece que não seja foi um elemento decisivo. Não terá sido um elemento decisivo. Não, claro que não. Realmente, pronto, a direção tem toda essa legitimidade para avançar com esse projeto. Eu penso que ele não irá. Eu penso que ele não irá avançar assim num prazo tão curto. Claro. Como falei antes, ainda em off aqui ao Duarte, e vamos relembrar que o Benfica fez um acordo ainda no tempo de Luís Filipe Vieira de criar uma cidade esportiva em Oeiras, que estava no programa de Luís Filipe Vieira, esteve na primeira candidatura do Rui Costa, no programa da primeira candidatura do Rui Costa, e eu penso que neste momento eu não sei qual é a evolução, porque também nunca mais isso foi falado, não há tema. O Rui Costa nestas eleições falou sobre isso, dizendo que ainda não encontraram o terreno adequado para fazer a obra. Mas havia uma parceria escrita com a Câmara de Oeiras ainda no tempo de Luís Filipe Vieira, e portanto eu não sei se esse processo não arrancou e já passaram alguns anos. Sim. Eu vejo o Benfica District, que é uma coisa com uma dimensão muito maior e com um impacto muito maior numa zona da cidade que já está. Eu acho que as pessoas que vão ao Estádio da Luz e que vão aos jogos
e que percebem como é que funciona toda a a saída, dinâmica urbana, a dinâmica urbana dos jogos, e eu vejo com O muita chegar e o dificuldade Eu também. em criar hotéis e centros comerciais e coisas absurdas à volta do estádio. Acho positivo o aumento da lotação do estádio. Penso que não será uma situação tão complicada, tão complexa como o resto. Até porque é o Mundial 2030. Pois, essa será uma data que... A data que foi apresentada para o final desta obra toda é 2030, e parece-me que será a da lotação do estádio até 2030. Mas deixa-me dizer que, pois, do ponto de vista da lotação do estádio, tecnicamente eu acredito que seja possível fazê-la antes de 2030, não sou engenheiro, mas admito que sim. Se bem que os 80 mil lugares, foi explicado nesta sessão de esclarecimento... São muito com a bancada tirando cadeiras, aproximando a linha do... Sim, mas a última fase, que levará dos 74 aos 80 mil, já necessita da intervenção exterior do estádio. Ou seja, só se consegue, porque é nas filas superiores, e que terão que ser suportadas por uma estrutura nova que vai nascer fora do estádio. Portanto, até aos 74 mil é execuível com a estrutura que existe agora, por aquilo que eu percebi. Eu também percebi isso, é isso mesmo. O limite final dos 80 mil já obriga a intervenção exterior, que se enquadra no Benfica District. Repara, e eu acho bem que o Benfica se reinvente, sim, e que quem está na direção tenha a preocupação de ir remodelando. Está tudo certo, é isso mesmo que o Benfica tem que fazer. Agora, volto a dizer que é a minha preocupação sempre central nestas coisas. Nós somos um clube desportivo e o nosso objetivo principal é o futebol. Claro. É futebol e é ganhar. Sim. Não é só competir. As modalidades, também são importantes para o Benfica, mas o core do Benfica é o futebol. Claro. Ganhar. Futebol. E enquanto o futebol viver portanto, neste limbo... Isto para mim é absolutamente decisivo, e enquanto sócio é aqui que eu coloco a coisa. Sim, desde que não seja para colocar em causa a dimensão desportiva. Meus caros, infelizmente hoje eu sei que é uma coisa que tu gostas muito, mas vamos ter que avançar as modalidades, porque senão isto... Ou tens alguma coisa... Não, futsal e o hockey continuam aí em grande. Era o que eu tinha aqui, exatamente. Hockey. E depois eu tinha falado aqui há umas semanas do empate que o Benfica teve com o Porto no basquete, em que demos uma tareia monumental ao Porto. E depois os moços vão perder com uma equipa que eu nem sequer sabia que tinha basquete. Foi com o Braga. Eu juro-te, andei distraído algum. Eu não reparei. Estas fases regulares. Não, mas foi da taça. Coisas, Isto foi da taça, o que me preocupou mais. Pois. E eu não tinha reparado, para meia culpa, eu até ando com alguma atenção às modalidades, mas não tinha reparado que o Braga, ou o Sporting Clube Braga, tinha basquetebol na primeira divisão. Quando eu vi o resultado, sabia que eu fiquei a jogar com o Braga, ok, o Braga afinal tem, mas pensei que há com Deus e comigo. Olha, os rapazes do Braga vão levar uma tarefa monumental. Já tu? Não, ganharam, e parece falei com quem viu o jogo e que diz que foi justíssimo. Portanto, fica aqui a minha fé que vamos ser campeões de basquete. Fácil. Sim. De facto, a diferença da equipa do Benfica para as outras é muito grande, mas um aplauso ao futsal e ao hockey, que continua um caminho muito interessante. Dizia. Sim, o basquete tem sempre a fase, não sei, mas tem a ideia o mercado está sempre aberto. Portanto, acabam sempre... Sim, tem essa ideia. Portanto, nós podemos estar ali quando chegamos ali à fase decisiva, depois vem aquela carregada de americanos. Podem vir americanos para as outras equipes, isto depois pode mudar um bocado. Pode mudar um bocado. Podem vir para os também para nós. Se for preciso, exatamente, claro. Se for preciso, também vem para nós. Portanto, fica essa nota dada. Exato. Nota também para o futebol feminino do Benfica, que empatou na Luz. Com o PSG. Na mesma noite em que a equipa masculina também jogava, portanto, mas isto é o que é. Já não havia possibilidades do Benfica passar, nem do Paris Saint-Germain. Não deixa de ser um empate frente a uma equipa, apesar do Paris Saint-Germain também estar eliminado, com argumentos há muitos anos no futebol europeu. A equipa feminina do Benfica vai fazendo o seu caminho, este ano um bocadinho aquém, na minha opinião, mas fica também essa nota. Empatou em casa com o PSG. Antes de irmos à figura e à memória, vamos responder às perguntas? Vamos lá. Eu perguntei qual tinha sido o primeiro jogo do Mourinho pelo Benfica, e então foi a 20 de setembro de 2000, foi no Bessa, e ficou célebre uma frase do Mourinho, que qualquer coisa como isto, eu ainda não me tinha sentado e já estava a perder. O jogo foi apitado por um famoso José Pratas, aquele moço das corridas. Procurem no Google José Pratas e vão ver o que é que vos aparece. Era forte no atletismo.
Ou para trás. Equipa do Benfica. Tomem nota. O guarda-redes era o Enke. O Dudic, defesa direito, que foi substituído depois pelo Calado. Paulo Madeira e Ronaldo, o verdadeiro. Este sim. Só há um Ronaldo. Só há um Ronaldo. E o Rojas, que era o defesa esquerdo. No meio campo tínhamos o Fernando Meira e o Manic. O Manic português. O Poborski, o Carlitos e o Sabri, digamos que no ataque, vamos dizer assim. E o Van Hooijdonk, que nós já falamos aqui recentemente. Eram extraordinários. Que era um extraordinário jogador. O João Tomás entrou depois para o lugar do Sabri e o Miguel entrou para o lugar do Poborski. Estávamos aqui a comentar que eu acho que o Poborski e o Van Hooijdonk são jogadores de nível à Benfica. Os outros, pronto, tirando o Ronaldo, claro, o Ronaldo é um fenómeno que... O Rubenenque era um bom guarda-redes. O Rubenenque era um bom guarda-redes também. Sim, atenção. Sendo que o Enke, por outros motivos, não é? Nós já falámos até aqui algumas vezes, a dificuldade às vezes a gente, olhando para trás, eu fico muito marcado pelo que lhe aconteceu pessoalmente, naturalmente, e é engraçado, foi uma marca que me deixou demasiado marcado, passa a redundância. Tenho até alguma dificuldade em me lembrar dele como guarda-redes, porque aquilo marcou-me muito. Saber que um ex-guarda-redes do Benfica teve saudoso Rubenenque. Muito bem, sabem que mais? Sabem quem é que estava no topo do estádio do Bessa a ver esse jogo? Gol do Duda aos 2 minutos, não é? Para aí, do Duda, sim, exatamente. Portanto, estava lá, tenho essa memória, o primeiro jogo de sempre do verdadeiro José Mourinho pelo Benfica estava no Bessa. Ora bem, eu também tinha feito uma pergunta. E vocês chegaram lá? Entretanto, conversamos. Mas não fui ao 0-0 muito bem. Portanto, a minha pergunta tinha sido. É Pizzi? Não, muito longe disso. Também não foi Cardoso. Não. Cardoso Portanto, tem muitos golos. Pois, temos mais. 94 no Exato, a pergunta era: uma lenda do século XXI do Benfica marcou o primeiro golo ao serviço do Benfica contra o Farense no São Luís. Sabes, quando falaste nisso, eu pensei assim: mas espera aí, o Farense não esteve assim tantos anos na primeira divisão, deixa-me ver se, mas não me consegui lembrar. 2001. Ui. Nuno Gomes? Não. Mas então. Capitão? 94 golos, capitão do Benfica, o primeiro golo em 2001. O nosso Miguelito sabe. E foste ver, Miguel? Ele diz que não. O Miguel diz que não. Posso dizer? Claro. Simão Sabrosa. Eu estava a pensar nisso. Simão faz o primeiro golo pelo Benfica no São Luís, vitória por 2-0, faz o segundo golo, já quase aos 89 minutos, da meia esquerda a Simão, se não me falha a memória. O golo eu não fui ver, mas é por ali, e faz o primeiro dos 94 golos que marca pelo Benfica. Já tínhamos falado dele hoje e eu não concordo com o meu amigo. Eu também não. Acho que era um jogador, diferenciado. Benfica. Sim. Miguel era isso, e com qualidade para jogar. Não. E com qualidade. Eu estou de acordo contigo. Elevado. Simão, claro que sim. O Simão é em toda aquele Vietnã que a gente passou um dos. Sim. Aliás, é uma figura daquela transição de um João Benfica Pinto, que depois se começa a mudar. O João Pinto acho que é a marca do Vietnã mais profundo, não é? Sim. É a nossa luzinha. É a nossa luzinha mesmo. É um jogador. Para mim foi dos melhores jogadores do Benfica. Sim. Um dia temos de fazer um episódio só sobre o João Pinto, não é? Sim. E convidá-lo para ele vir cá. E convidá-lo para vir cá. Mas sim, quando falam da emoção, era um jogador que me emocionava várias vezes, era o João Vieira Pinto. Grande JVP, mas sim, foi o Simão. Fez o primeiro golo no São Luís pelo Benfica. Caríssimos, vamos neste caso, às figuras da semana. Ora, como temos convidado hoje, eu deixo esta parte para o João e para o João. João, a tua figura da semana. Para mim, vou referir o Rios. Por tudo o que nós já dissemos aqui, do desconforto que é ser o mais caro e ter que ser melhor, ser muito condicionado por isso, muito criticado, e ao mesmo tempo parece que está a querer dizer: não, eu estou aqui, eu vou conseguir, vou ultrapassar, estou-me a tornar importante, estou a ganhar o meu espaço. Portanto, indo apenas à equipa de futebol, salientar o Rios como uma figura, não diria só desta semana, mas desde o jogo do Nápoles até agora. Este processo de evolução. Rios. João. Eu vou ter que salientar, para mim, o Vangelis Pavlidis, porque ainda não falamos praticamente dele. E se há um jogador, para mim, que é muito diferenciado no Benfica, e eu acho que neste momento é o melhor avançado em Portugal. Então não falamos dele porque falamos no último episódio um bocado dele, mas sim. E para mim é a figura da semana, marcou 3 golos. Claro.
e é um jogador com uma capacidade não só de fazer golos, mas de fazer o que quem está à volta jogar melhor. Faz os outros jogar, faz golos, não está ao nível de Jonas, que é para mim Sim. muito lá em cima, mas é um jogador extraordinário. Sem É um dúvida. jogador extraordinário e para mim é a figura da semana, por causa do jogo do Moreirense, porque nos outros ele não teve realmente. João, Não teve sobre esse destaque. o Pavlidis, Eu estava indeciso entre ele e o Otamendi, mas pronto, o Otamendi falhou o penalti. E tirou-me mas sobre Para de marcar penaltis. Sobre e tirou-me a figura da semana. o Pavlidis é para mim também o melhor médio do Benfica, no sentido de ser um jogador que é associativo, não é? Sim. Faz os outros jogar melhor, usando as tuas palavras, e aquela referência que o Mourinho faz, que diz, ele compreendeu, aceitou tranquilamente que ia para o banco no jogo com o Nápoles, porque a estratégia era outra, e isso faz dele também um ser humano e um homem com uma dignidade e um conhecimento. E a capacidade, essa capacidade também é importante, imagino que dentro do balneário isso também seja importante. Claro, não é? claro. E, não é E fácil. há uma entrevista dele a um órgão de comunicação social grego, cuja tradução foi passando por cá. Não, Pensei que dominavas grego. não, ainda não. Às vezes vejo-me Ainda grego não. para ver o Benfica. Essa chat GPT sempre para se pôr lá, pode-se colocar em grego e ele traduz para português do Brasil, e nós dizemos não queremos traduzir do Brasil, tem que ser Portugal. tem que ser português de Portugal. Ele sim tem razão, mas ele então vou faz- pôr em português de Portugal. Mas ele faz algumas referências sobre o Benfica que denota que ele percebe o que é o Sem Benfica. dúvida. Sim, sim. E portanto, para dizer que concordo plenamente contigo, o Pavlidis é o melhor jogador do Benfica para mim neste momento, e é o melhor avançado que temos cá, e que está a fazer uma época boa. Absolutamente. E um ano civil então incrível. Sim, não é? sim. Sublinho e ponho a negrito. Memória da semana, meus amigos. João. Ora bem, Paulo. eu fui fazer uma reflexão a propósito do jogo do Benfica com o Farense. E quem seria, eu gosto sempre de fazer este raciocínio, quem são as pessoas ou as imagens que nos ligam a esse clube? Obviamente não é o Paco Fortes, porque esse, sendo icónico, não tem ligação, que eu saiba, ao Benfica, mas eu só me lembrei do Hassan Adair, que foi um ponta de lança. Ponta de lança é capaz de ser uma figura, uma palavra excessiva, mas foi um jogador que passou pelo Setúbal, pelo Farense e pelo Benfica. Podia ter passado pelo E Vitória de podia Setúbal ter também. passado E no pelo Farense fez Vitória. golos. E no Farense fez muitos golos. E então eu fui ver uma época, fui ver o que é que era feito dele, o que é que ele tinha andado a fazer. Encontrei esta deliciosa situação. Há um ano no Benfica, ele está há 2 anos no Benfica, e num deles marcou um golo. E marcou um golo numa vitória de 5-1 do Benfica contra o Vitória Futebol Clube, Setúbal. Num jogo que foi apitado por outro ícone da arbitragem da época, que era o José Leirós. E vejam a equipa do Benfica desse dia. Michel Prodom, Bruno Queiras, o Hélder e o Bermudas a centrais e o Dimas a defesa esquerda. No meio campo tínhamos o Calado, Jamir, Dom Valdo e Nica Panduru. E depois na frente, João Vieira Pinto e Hassan Adair, que marcou então esse gol dessa época. Ele no total fez no Benfica 27 jogos, marcou 9 golos, Exato, não ias dizer golos. 9 golos e 2 assistências. Essa época também não é muito diferente destas que temos andado a viver. Tivemos como treinador Paulo Autuori, na transição Mário Wilson e depois entre Manuel José. Então não é muito diferente destas coisas que a gente vai vendo agora. Não. A equipa base, se calhar, atualmente, por muito que nós nos queixemos, se calhar é um bocadinho superior a essas duas equipas base. Sim, aqui tinhas, acho eu, Michel Prodom. Tínhamos 2 grandes guarda-redes nas duas equipas que falaste, o Michel Enca e o Prodom, Porradão. claro. Eu acho que o Hélder também não foi um jogador que dentro da história do Benfica não foi um potente, mas Valdo, obviamente, Valdo, muito sim. importante. Valdo era um jogador extraordinário. Extraordinário. Valdo era um Sim, fora sim, de série. sim. Seleção Titular da seleção do brasileira. Brasil. Há aquela imagem icónica em que ele está a marcar um canto do lado direito da Sim. fotografia. Aquela fotografia Sim, toda sim. ela mística, póster. aura, É um um póster, póster é um incrível. póster. E depois João Vieira Pinto, claro, também icónico. Mas
é curioso, eu gosto de viajar Sim. nestas coisas precisamente para refletir sobre o que a gente foi e aquele momento em que está. Sim, para não olhando repetir para os isso, erros. olhando para isso, temos um grande plantel. Podíamos acabar o episódio com esta mas frase, o João mas não tu tem tens a as tua memória. memórias. Força, João. Não, pronto, eu estava indeciso entre duas memórias. Força. E Mas podes falar das duas. Podes. não é? Hoje é até às 2 horas. Pronto, então vou falar das duas. Uma porque é uma circunstância especial em que eu consegui ir ao futebol com o meu afilhado, que é grande benfiquista também, e com a minha filha, que foram poucas as ocasiões. Nem sei se eu penso que houve mais uma, pelo menos, que isso aconteceu. Veio o meu irmão, que tem pouco conhecimento do futebol também, e foi um Boa Vista Benfica, e que eu acho que é crucial para o título, em que o Jonas marca aquele golo fantástico, já nos descontos, penso que aos 93, aos 94 minutos. Um desvio do como é que Carcelá, sim. e finalização de Jonas. E a finalização de Jonas é extraordinária, com a qualidade que ele tinha, e nós descemos 3 ou 4 lugares da bancada abraçados. Isso são momentos de felicidade que trazem, que nos aproximam até da família, quando são momentos de reunião da família benfiquista e de todos os benfiquistas. Nós abraçamos também a quem está à volta, que não é necessariamente iguais, já somos todos, porque no fundo é a família benfiquista. Uma frase que existe em italiano, que até é estampada em t-shirts, que é "sei bella como un gol al 90º", que és bonito como um gol aos 90 minutos. Pronto, Esse gol... Mas esse não era um momento histórico. O momento histórico que eu estava a pensar é um momento que eu me lembrei quando falaram em história. Eu lembrei-me de uma coisa e fui buscar uma coisa que depois ainda tive que ir relembrar e tive que ir ver ao YouTube, porque eu não vi esse jogo. Ouvi o relato e depois vi as imagens a posteriori. E agora estão-me a lembrar. E é um golo num jogo muito difícil, num ano muito difícil, em que o Benfica jogava muito pouco e em que foi campeão, que foi o ano do Trapattoni. E há um jogo na Luz que é um Benfica Penafiel e que o Benfica ganha com 0, com um golo de Argel, e o Argel corre em direção ao banco e dá um beijo na testa de Trapattoni. E esse momento o narrador estupefacto e fala sobre essa situação toda. Depois eu estava a ouvir o relato, eu festejei o relato, porque penso que estava no carro naquele momento. E lembro-me, tenho uma memória disso. E depois vi na televisão esse momento depois da questão do beijo na testa do Trapattoni, que também ficou meio estava a tentar fugir. Sim, exatamente, a tentar fugir do beijo na testa do Argel, que não é propriamente uma referência do Benfica, mas tem esse momento. É uma memória até engraçada, mas pronto, aquela época foi uma época em que o Benfica foi campeão, sempre no sofrimento, e que não foi uma época que depois não iria ter consequência, porque a consequência, os resultados não são só... Os resultados não aquilo aconteceu. Mascaram, foi para acabar com a seca, mascaram muitas situações. Pronto, mas eu trazia esse momento e definia o momento histórico. Fui buscar esse que é mais antigo que o outro. Sim. E eu, se não me falha a memória, posso estar enganado, mas a malta que vai ver e ouvir pode corrigir. Desculpa só interromper. E também porque eu tinha a ideia que era uma altura que tinha sido no Natal. Era isso que eu ia dizer, foi o jogo dos Pai Natais. Vocês lembram-se disso? Exatamente. Que convidaram toda a gente a ideia dos Natais. Eu tinha a ideia que aquilo que era um jogo no Natal, e como estamos perto do Natal, tal e qual, eu escolhi essa memória em vez da outra. E acrescento, porque eu acho que aconteceu, o Argel deixa o Benfica no final desse ano, a meio da época. Portanto, ele marca esse golo e depois em dezembro, janeiro, é quando ele sai do Benfica. Portanto, é um jogo marcante por várias razões. Essa época é épica. O 4-3 ao Marítimo na Luz. Eu vi esse jogo. É épico e sempre mal jogado. É épico e sempre mal jogado. E dizer também que até o jogo que nos dá o campeonato no Bessa é tipo, um empate. Eu vi esse jogo ao vivo sozinho. Eu no Bessa. Eu só consegui arranjar um bilhete, fui para lá a pé e fiquei na bancada sozinho, numa bancada que concordas comigo, encostada à parede, num bilhete que me arranjaram à última hora, porque eu não tinha conseguido.
seguramente, eu já disse isto, Achei uma loucura. mais do que 30 mil pessoas no Bessa naquele jogo. Claro. Seguramente. Tá, eu Foi fiquei um dos encostado jogos numa mais parede incríveis. lá para trás, Não havia lugares, uma bancada tipo- que agora não abre. Exatamente. Agora não abre nenhuma, mas Sim, pronto. mas estavam seguramente 35, 40 mil adeptos no Bessa. Fácil, porque cada cadeira era para dois. E outros tantos na rua. E no Já falámos caminho. aqui do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Sim, foi, sim. Foi uma noite épica. Sim, pronto. foi mal jogado, meus Mas, amigos, mas eu voltava atrás e Fácil. aceitava ao mesmo. Eu vi um vídeo ontem do treinador do Sporting a dizer que o lance, se houvesse VAR, o lance do gol do Luizão na Luz seria anulado, porque a cabeça do Luizão bate no braço do Ricardo e é o braço do Ricardo que empurra a bola. E eu pensei cá com Deus e comigo que a teoria mais rebuscada para justificar uma perda de um campeonato, mas estamos a falar do José Peseiro, a sua excelência, portanto, enfim. Isso é um lance que é muito engraçado, porque eu acho que é engraçado que acho que as pessoas deviam ir revê-lo e deviam ir ver o Ricardo, porque o Ricardo que está a pedir é dizer que o Luizão fez mão. Claro, Marcou o gol com a mão. Claro. E isso nunca aconteceu. E no fim dessa frase do José Peseiro ele diz qualquer coisa do tipo, pelo menos foi o que eu vi. Portanto, como quem diz, eu não vi nada disto, mas está explicado. Vamos lá. João e João, Foi um gosto. começar pelo convidado. Já te antecipaste. Foi um gosto ter-te O gosto cá. foi todo meu e Excelente conversa. exato, muito obrigado. Muito Obrigado. obrigado pelo convite e se quiserem repetir o convite também estarei Ah, disponível com muito certeza. bom. Seguramente. Vamos ver se para nos- falar do Benfica eu gosto É muito, isso. estou sempre disponível. Vamos ver se nos deixam chegar à segunda temporada, João. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil renovar contrato para a segunda temporada. O Benfica tem um desafio, para antes que me esqueça. Ganhamos 3 jogos, mas ainda não ganhamos 4. Verdade. Famalicão, Vamos segunda-feira, dia Famalicão. 22. Vamos à quarta vitória seguida e depois à quinta frente ao Braga, e Estoril e Taça da Liga. Vamos ganhar tudo até ao final da época. Meus amigos, obrigado, um grande abraço e Viva o Benfica. Viva o Benfica.